Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, podeis se assentar. Graças a Deus, Deus tem nos dado vitória através do seu Filho Jesus Cristo. E temos a graça de estarmos vivos e prontos para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tende a falar conosco hoje numa palavra sobre a liberdade em Cristo. Às vezes nós não entendemos o que é ter liberdade em Cristo Jesus. Nós olhamos de uma forma superficial e não entendemos o real, aquilo que Jesus realmente fez por nós. Abra suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, quando ele estava confrontando os judaizantes, os homens religiosos ali naquele lugar, aí ele está falando a respeito da obediência a Deus em sua palavra, em sua graça, em sua infinita misericórdia em Cristo Jesus, e a seguir costumes, tradições, religiosidade da lei. E ele estava discutindo a respeito daqueles homens judaizantes. E aí no verso 5 ele exorta os irmãos, ele impulsiona, ele incentiva os irmãos a conhecer a liberdade cristã. E ele fala um pouco da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, desfrutando dos frutos do Espírito, e também a natureza terrena, que é os desejos, os prazeres da carne, os desejos da carne. E ele inicia esse diálogo dizendo sobre esta liberdade. No versículo 1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-se debaixo do jugo de servidão. Amém? Nós vemos uma passagem maravilhosa que fala a respeito de liberdade, mas quando nós olhamos aos olhos terrenos, nós não entendemos que liberdade é essa, porque essas coisas só se entende através da palavra de Deus e espiritualmente. Quando Adão, feito alma, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que Deus fez Adão como alma vivificante, o segundo Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Ele estava falando a respeito dessa obra, a qual iniciou-se quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem e colocou o homem sobre a terra, Deus deu uma ordenança para Adão, e uma ordenança que para os nossos olhos é algo simples, mas não é. Porque o diabo ele luta e ele tenta o homem. E no que o homem é tentado? Na concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todos nós somos tentados. E Eva, ela foi tentada. Ela foi tentada na soberba da vida, porque ela quis ser igual a Deus. E o desejo de ser igual a Deus. E a concupiscência dos olhos, porque ela viu aquele fruto e cobiçou. E ela o fez. Pegou aquele fruto e comeu. E não por satisfeita, ela foi lá e dividiu a Adão. E Adão, naquele momento, ele poderia rejeitar, porém ele o aceitou. Quando ele pegou a lei de Deus, o mandamento que Deus tinha ordenado, e violou esse mandamento, ele deu legalidade e legitimidade para que o diabo tivesse autoridade de acusá-lo, de condená-lo e fazer com que ele fosse escravo. Como funcionava a escravidão? Se a pessoa tinha alguma dívida, se uma pessoa tinha algum compromisso e não tinha como pagar, ele tinha que trabalhar. Nós vemos a história daquela mulher viúva, que na época do profeta Eliseu, que
que os seus 2 filhos iriam ser levados para a escravidão, porque o esposo dela tinha morrido. A dívida era muito alta, os credores queriam que pagasse. A solução, dar os seus filhos para pagar a dívida. Da mesma situação agora, Adão criou um buraco nos planos de Deus, rompeu o mandamento do Senhor. E com isso, dando legalidade ao diabo, para que o diabo viesse e dominasse sobre o homem. Deus, em sua infinita misericórdia, nos conhecendo o futuro, Ele foi lá e deu uma predestinação através da salvação em Cristo Jesus. Somente através de Jesus, porque Ele começa a olhar para o homem e ver que o homem tinha pecado, mas vinha a solução. Deus olha para o homem, olha, a mulher que tu me deste, me deu do fruto. Aí olha para a mulher olha e fala assim, a serpente me enganou. E a serpente, Deus vai lá e amaldiçoa ela para rastejar sobre a terra. E aí Deus olha para a mulher e disse para a mulher que do fruto do ventre dela, ela ia conceber e dar à luz e aumentar a dor da conceição, aumentar a conceição. E do fruto dela viria um que pisaria a cabeça da serpente, condenando o diabo. E ali Deus trouxe a solução para a humanidade. Porém, a nação, a humanidade, ficou sujeitada à escravidão. Porque o pecado que tão de perto nos rodeia, ele pegou Adão. E todas as pessoas que viessem a partir de Adão, estava com o pecado herdado. O pecado original foi enraizado na natureza humana. O apóstolo Paulo, ele escreve no livro aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a partir daquele momento, todos os homens estavam sujeitos ao pecado. Todos os homens, a natureza terrena, pecaminosa, decaída, passou-se a todos os homens. E o grande plano de Deus é que, através de Cristo Jesus, este imenso amor viesse resgatar os homens dessa escravidão. Porque agora o adversário tem a autoridade de acusar, porque a Bíblia o chama de acusador de nossas almas, aquele que acusou os nossos irmãos. Ele acusa todos os homens. Olha, aquele é um ladrão, aquele é uma prostituta, aquele é um idólatra, aquele é um mentiroso, aquele é um fornicário, aquele segue regras e estatutos humanos e violam as suas leis sagradas. E ele acusa. Aí veio Moisés, o apóstolo continua em Romanos falando sobre isso. E veio Moisés, estabeleceu as leis. Porém, sem lei, os homens pecavam deliberadamente. Porém, vindo a lei, o homem que achava que estava vivo, conheceu que estava morto. Porém, a lei só tinha poder para condenar e acusar e mostrar o pecado do homem, mas não tinha poder para a salvação. Por isso, havia a necessidade de Cristo vir à terra, morrer por todas as pessoas, por toda a humanidade, fazer-se chegar diante de Deus, diante de todos os demônios, diante de todos os anjos, e dizer o seguinte: todos os homens estão condenados à morte, todos os homens pecaram, todos os homens que vieram de Adão, eles estão sujeitos à lei sobre o pecado original. Eu quero comprar a dívida de todo homem. O poder que você tem sobre todos os homens de destruir os homens, a autoridade que você tem. E olhou para Deus e disse: Deus, toda aquela inimizade que o Senhor tem
com a humanidade, por causa do pecado original, eu quero que a tua ira caia sobre mim. Aí Jesus veio à terra, os pecados de todos que o aceitarem como Salvador. Porque a Bíblia tem um alerta: ai daqueles que pisarem o Filho de Deus, ai daqueles que desprezarem a aliança, ai daqueles que desobedecerem. Então, aí diante deste concerto eterno, que não pode ser revogado, o Pai, com muito amor, querendo restaurar tudo. Aí nós lemos em Romanos, no capítulo 8, no verso 32, esse imenso amor do Pai. João fala sobre este amor lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que ele amou de tal maneira, ele foi lá e aceitou. Aí Jesus veio, ensinando a verdade, mostrando qual era o caminho. E aí você olha, Jesus indo para o matadouro, e Satanás fazendo tudo o que ele queria com Jesus. Ao invés de nós sermos destruídos, Jesus foi destruído em nosso lugar. Já que você vai escravizar os outros, vai chicotear, bater nos outros, faça isso comigo. Se eu vencer, ele será o meu. Aí o Pai: olha, filho, se você vencer, eu te darei tudo em tuas mãos. Por isso que Jesus aparece lá no livro do Apocalipse, ele falando: eis que tem a chave da morte e do inferno. Ele tem um poder sobre tudo. Aí Jesus foi, sofreu, morreu. Aí o adversário falou: pronto. Ele queria vencer e resgatar todo mundo, conseguir matá-lo. Porém, ao terceiro dia ele ressuscita, mostrando que ele venceu em nosso lugar. Isso é mais profundo. Por quê? Porque todos os homens que estão lá no mundo vivendo sem Deus, eles estão presos em grilhões, em cadeias espirituais, nos pés, nas mãos, nos olhos, na boca. Eles estão presos sobre o jugo do pecado. Mas a partir do momento que o homem utiliza o livre-arbítrio para aceitar e fazer uma escolha de viver com Cristo, esses grilhões espirituais, eles são quebrados e os homens passam da morte para a vida. Eles deixam de ser alma vivificante para espírito vivificante em Cristo Jesus. Aleluia. E aí por isso que nós passamos da morte para a vida. Por isso que a igreja, quando ele aceita Jesus como Salvador, a partir daquele momento, ele já começa a viver a vida eterna. O crente não morre, o crente apenas dorme para naquele dia despertar, pois ele já passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós somos libertos, nós somos livres da condenação do pecado. E aí ele diz: e não torneis a meter-se debaixo do jugo da servidão, porque nós fomos libertos. Lembra dos filhos de Israel? Os filhos de Israel, Deus vai traçar um plano, um projeto tremendo para Israel, porque eles estavam em escravidão. Deus separou dentre eles a Moisés, colocou Moisés em um lugar de destaque. Moisés abriu mão daquele lugar de destaque, foi viver com seu sogro, aprender quem era Deus, aprender que ele não era nada sem Deus. Quando ele estava pronto, Deus disse: Moisés, eu desci a fim de livrar o meu povo, e eu vou te usar para livrar o meu povo. Através de Moisés, Deus foi lá e desceu 10 pragas. Através de Moisés, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou. Porém, o povo de Deus viu os mandamentos do Senhor, viu o poder de Deus, viu a graça de Deus, viu o grande milagre, porém eles desejaram voltar para trás. Eles desejaram comer as coisas do pecado, eles desejaram voltar para o jugo de escravidão. E às vezes a pessoa vem, aceita Jesus como Salvador,
é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo, toma a Santa Ceia, conhece o Espírito de Deus, sente o Espírito de Deus, e aí a natureza humana, junto com o diabo, diz: você está perdendo tempo, você era melhor lá fora do que na igreja, as pessoas estão falando de você, porque o diabo está lutando para te escravizar, por isso que vem esses pensamentos, essa seta do inferno. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos endireitar as nossas veredas, fazer um concerto com Deus em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, e dizer: Deus, é daqui para a glória, aleluia. Irmão, é uma mentira quando dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Nós precisamos negar a natureza terrena todos os dias. Se santificou hoje, santificar amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, mês que vem, até Jesus voltar. Porque essa natureza humana, esse apóstolo Paulo diz assim: o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele nos rodeia. Porque esta carne quer viver, essa carne quer viver as coisas do pecado, porque enquanto Deus quer que nós mortificamos as obras da carne. Aleluia. Aí o versículo 2 de Gálatas, Paulo, ele diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Versículo 3, e de novo protesto, todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí o versículo 4, separado estáis de Cristo, vós os que justificai-vos pela lei da graça tendes caído. Então, buscar razão humana, buscar preceitos humanos para tentar se justificar. Da graça tendes caído. Às vezes tem pessoas que falam: mas eu contei uma mentirinha, não tem problema. Uma fofoquinha santa, não tem problema, nós somos livres. A natureza terrena, minha carne brada, minha carne fala alto. Jesus conhece, Jesus entende, ele conhece, entende, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o ensinamento, e através dos apóstolos nos diz para nós negarmos a nós mesmos, não dar lugar à carne, não buscar as coisas e se embaraçar com as coisas dessa vida, no mundo pecaminoso, mas nós olharmos para o céu, olharmos para a graça, buscar a presença dele, ter uma vida de oração, pois é orar sem cessar, ter uma vida de jejum para vencer as obras da carne. Então existe diversas palavras, versículos que nos orientam de como viver. Não queira se justificar. Não queira justificar um pecado ou um erro. Pecado ainda é pecado, erro ainda é erro. Deus, ele não mudou o estatuto, onde ele diz que a porta é estreita. Foi falado nessa manhã sobre a porta estreita. A porta continua estreita. Irmãos, nós somos livres para adorar a Deus. Temos o privilégio de desfrutar do Espírito Santo. Temos o privilégio de desfrutar dos dons espirituais, para serem pessoas utilizadas por Deus para curar, para trazer um conselho, para Deus mostrar os corações e a intenção humana, para que Deus nos mostre o mundo espiritual de uma forma que nunca foi vista antes. Nós temos liberdade a entrar na graça de Jesus Cristo. Os homens da velha aliança, eles falaram sobre isso, viram essa promessa de longe. E aí o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, diz que através de nós, eles foram aperfeiçoados, porque nós somos o cumprimento das suas pregações, o cumprimento das suas profecias, porque através de nós, algo que Deus reservou maior, que foi para nós,
de pregar o evangelho, de viver novidades de vida, de ser livre, de ser abençoado, de ser pessoas, aleluia, cheios de fé e fervor, com toda certeza e convicção que iremos morar no céu. Você é livre. Você não pode mais aceitar que a angústia estabeleça no seu coração. Não. Você não pode aceitar a depressão dentro da sua casa. Não, tem que repreender em nome de Jesus. Você tem que dizer, eu sou livre. Jesus me libertou, Ele comprou a minha liberdade. Você é livre. Você não pode chegar para o diabo. Existe uma lei. A lei é maior. Qual é maior? A legalidade ou a legitimidade? É a legalidade. Você pode legitimar qualquer coisa, inclusive coisas erradas, mas a lei não pode ser revogada. E a lei de Deus é essa, que todas as pessoas conheçam a Jesus como Salvador, aceite-o, mude o seu caráter, muda a sua vida e seja salvo, e tenha vida eterna. Mas, infelizmente, o homem dá legitimidade ao diabo, dizendo, me usa na mentira, me usa no engano, me usa no pecado, me usa no erro, dando lugar à carne. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós precisamos olhar para Cristo e dizer, Jesus, muito obrigado. O Senhor ganhou a minha salvação. Muito obrigado, Jesus. O pecado não opera mais em mim. Opera o teu Espírito Santo. Dai-me do teu Espírito Santo. Enche-me do teu Espírito Santo. Para viver em novidade de vida, irmãos. Para sermos santos, como Ele é santo. Para que a nossa boca seja santa. Para que o nosso olhar, a nossa intenção seja santa. Para que o nosso coração, o nosso sentimento seja voltado para o amor fraternal. Para que nosso coração seja voltado à caridade, à piedade e à misericórdia em Cristo Jesus. Jesus nos deu liberdade para entrarmos no Santo do Santo através da oração. Antigamente, no tabernáculo ou no templo, só entrava no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Só ele poderia ver a arca do concerto, só ele poderia espargir o sangue, só ele que poderia ouvir a voz de Deus falando no meio dos querubins, só ele que poderia sentir a presença de Deus no Santo do Santo. Aí vem Jesus, rasga o véu do templo de alto a baixo, transfere o Santo do Santo para o Santo Celestial, que é o primeiro, não a sombra, o real. Ele se senta à destra de Deus, está lá, ó, sentado, esperando você entrar no Santo do Santo, porque você tem liberdade agora para entrar no Santo do Santo e falar com o Pai, sentir a glória do Pai, sentir o sangue de Jesus espargido lá no céu, dizendo que você vive em Cristo Jesus e que existe um lugar preparado para você. Aleluia. Você não é mais uma pessoa normal. Você não é mais. Você não é mais carnal. Você é espiritual. Você é co-herdeiro. Você é muito maior, porque Cristo comprou por você. Aleluia. O pecado não tem poder sobre você, o diabo não pode tocar na sua vida, pois a tua vida está escondida em Deus. Aí Jesus vem e fala assim, olha, se você tiver alguma coisa, entra dentro do teu quarto, fala com o Pai, que Ele ouve, porque através da intimidade você entra no céu. Aí parece, irmãos, eu estou só imaginando, você está de joelho, aí está lá de joelho diante dos pés do Pai e do Filho clamando, e ao seu lado está o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, e Jesus está olhando para o Pai. Pai, estenda as mãos, pois eu dei liberdade para ela clamar e pedir ao Senhor, porque só através de Cristo Jesus que nós temos a entrada a esta graça. Aleluia. Infelizmente, eu peço a vocês que orem por muitos irmãos que o diabo já calou a boca,
porque esses irmãos não têm mais forças para orar, não têm forças mais para abrir a boca, para buscar a Deus, para clamar a Deus, não tem forças mais para jejuar, não tem prazer mais de vir na casa de Deus. Senta aí, não sente a presença de Deus, não, lê a palavra de Deus e não vem o entendimento do céu, e nem se preocupa em buscar o entendimento do céu. Nós precisamos, irmãos, pedir e clamar para que Deus abra o nosso entendimento para viver em novidade de vida todos os dias, porque nós temos esta liberdade e precisamos com muita pressa sentir a presença do Filho de Deus. Não podemos ser religiosos, precisamos ser cristãos, pessoas que seguem a palavra e obedecem a Cristo, nosso Senhor. Aleluia! E vivermos em novidade de vida. O que Jesus reservou para você é muito melhor, é muito maior. Deus, Ele foi lá e confiou e disse: eu vou entregar o meu Filho amado por você. Jesus morreu por você. Ao mesmo tempo que temos um privilégio glorioso, temos uma responsabilidade imensa. O privilégio porque Ele nos resgatou das garras do diabo, de um sofrimento eterno. Mas temos a responsabilidade de obedecer a sua palavra, obedecer tudo aquilo que Ele nos orientou, de pregar o Evangelho, viver novidade de vida, ser pessoas diferentes e viver todos os dias com amor fraternal. Você tem liberdade. Ah, pastor, eu tenho livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, você escolhe. Deus abençoe. Você escolhe. Hoje é colocado diante dos teus olhos a morte e a vida. Todos os dias é colocado diante de nós a morte e a vida. Viver em Cristo Jesus, mortificando as obras da carne, ou viver na carne e morto em Cristo Jesus. Morto para Jesus, melhor dizendo. E aí? Qual é a sua escolha? Isso é diário, irmãos. Isso é diário. Não se engane que um dia você aceitou Jesus como Salvador, um dia você falou em línguas e hoje você não faz mais. Você não sente mais força. Você precisa buscar a Deus. Você precisa fazer manutenção da sua vida diante de Deus. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de consagração. Porque quando esta carne fala alto, vem desespero, vem angústia, vem enfermidade, vem dificuldade, nós não encontramos solução, colocamos desculpas para tudo, desculpa para fazer a obra do Senhor, desculpa para amar o próximo, desculpa para orar pelo próximo, desculpa para fazer uma visita, desculpa para ir ou para uma vigília ou para uma consagração, ou até mesmo para vir ao culto. E Jesus está de braços abertos, te esperando. O Pai está de braços estendidos, te esperando, e ouvidos abertos, e somos negligentes e desobedientes àquele que nos chamou, e colocamos desculpa. Quero ver que desculpa iremos dar quando Jesus colocar uma formiga diante de nós, e falar: a formiga trabalhou, e você foi preguiçoso e negligente. Eu quero ver, irmãos, eu que sou obreiro, nós que somos obreiros, Jesus trazer lá do mundo uma pessoa nova convertida, colocar aqui, encher de dons e pregar o Evangelho, operar milagre, ganhar alma. Deus vai nos colocar diante dele. Vocês ficaram muito tempo na minha casa, não entendeu o que era a liberdade. Ele veio e entendeu, por isso que eu usei. E Deus quer usar você. É você. Deus quer salvar a sua família. Deus quer abrir porta para você. Deus quer abençoar você. Deus tem negócio com você. Deus quer trazer alegria dentro do seu lar. É no seu lar.
Deus quer abençoar a vida de você que está ouvindo esta palavra, porque Ele quer te libertar do jugo da escravidão, do pecado, da angústia, da depressão, da desculpa, da preguiça, de todos os males que querem te parar. Querem fazer você louvar ao mundo, louvar ao pecado e não louvar a Ele. Ele quer te libertar disso aí. Você precisa fazer uma escolha. Isso é pessoal. Eu preciso fazer uma escolha, é pessoal. Nós precisamos olhar para nós mesmos e olhar para a cruz do Calvário. Eu mereço o que Jesus fez por mim? Não, não mereço. O que eu posso fazer para Jesus? Arregaçar as mangas e fazer a obra do Senhor. Arregaçar as mangas e ir orar. Tomar vergonha na minha cara espiritual e buscar e descer diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui como miserável pecador. Eu não aceito mais o jugo do inferno na minha vida. Eu não aceito mais esse desânimo. Eu não aceito mais esse pecado, porque Cristo morreu por mim e eu preciso ressuscitar também em Cristo Jesus. Você é livre, irmão. Você é livre, irmão. Você é livre para adorar a Deus. No meio da angústia você tem que sentir alegria. No meio da dificuldade você tem que ter certeza que Deus vai te dar vitória. Imagina aqueles homens no barco, e Jesus estava dormindo, eles desesperados: mestre, acorda, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer, nós vamos perecer? Aí Jesus olha: homens de pouca fé. Aí o Senhor olha para o mar: aquieta-te. Aí o mar vai lá e... Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. A liberdade em Cristo Jesus nos acrescenta fé, nos acrescenta certeza que nós somos filho de Deus. Você tem noção? Você já parou para pensar de quem você é filho? De quem você é filho? De quem você é filho? Você é filho de Deus. E quem é Deus? É o Criador. É o Supremo, Criador de todas as coisas. Se você é filho dele, você tem que ter liberdade de falar com ele. Você precisa viver igual a ele. Querendo eu ou não, a minha filha tem as minhas características. Tem as características da minha esposa. Nós, querendo ou não, temos que ter as características do nosso pai. O mundo jaz dos malignos. Eles têm a característica do maligno, porque eles ainda não foram libertos. E Deus quer usar você. Esses dias eu estava orando, falando com o Senhor, de repente eu escutei aquela voz ecoando tão forte, dizendo: corre com muita pressa, porque você está longe daqueles que estão caindo no abismo. Irmãos, isso muito me assustou, porque eu olho para os rostinhos que conheceram a Jesus, eu olho para o meu rosto no espelho e falo: Jesus, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Por dia, morrendo 1.000 pessoas no Brasil por causa da Covid. E nós nos colocamos desculpa, dizendo: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu estou fraco, Senhor, é isso, Senhor, aquilo outro, Senhor, aquele jeito. Às vezes nós perdemos tempo colocando desculpa, ao invés de orarmos e buscarmos pelos milhões e milhões de almas que estão descendo e indo para o inferno. E o Espírito do Senhor está gemendo. Nós precisamos fazer uma escolha, nós que temos liberdade. Ou nós trabalhamos na obra do Senhor, para o Senhor, ou nós damos trabalho para os pastores, para os líderes da igreja. Precisamos escolher: ou nós trabalhamos ou damos trabalho. Não podemos dar trabalho, precisamos entender que nós também fomos chamados para ser diferente, para sermos abençoados. Temos ousadia a esta graça. É isso que a Bíblia fala: você tem ousadia para repreender o diabo, você tem ousadia para viver em novidade de vida, porque você tem liberdade em Cristo Jesus.
Você já parou de quem foi que te chamou? Foi Jesus que te chamou. Você que está orando, continue orando, não pare. Você que está fazendo a obra do Senhor, continue fazendo, não pare. Você que tem se esforçado, continua se esforçando, porque grande é o seu galardão a qual Cristo tem preparado para você. Entenda, irmãos, todos vocês são abençoados, todos vocês têm privilégios, todos vocês são chamados de filhos de Deus. E temos que fazer ou por merecer, tanto no viver, quanto nas nossas atitudes, nas nossas obras, amando-nos uns aos outros, clamando uns pelos outros. Porque eu vou falar uma coisa para você, todos que estão aqui, com toda a convicção que eu tenho, por causa das dificuldades que há na terra, todos nós precisamos de um abraço, todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos ser amados, todos nós precisamos ser respeitados, todos nós precisamos estar sempre, diariamente, ligados na videira verdadeira, porque o mundo jaz no maligno. A igreja está sendo perseguida, e o tempo vai passando e a perseguição vai aumentando, e nós temos liberdade para estar buscando e orando a Deus. Versículo de número 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Isso tem valor, é a fé. À medida que eu ajudo o meu irmão, que eu oro pelo meu irmão, que eu busco as almas, que eu oro pelas almas, que eu dou a minha oferta, que eu dizimo, que eu ajudo nas obras sociais, que eu vivo uma vida em santidade, eu estou contribuindo para o céu. A partir do momento que eu me junto com pessoas para levar contra o Evangelho de Cristo, para falar contra o meu pastor, contra os obreiros, para criticar, eu estou contribuindo para o inferno. Eu preciso contribuir para o céu, viver em novidade de vida. Aleluia. Aí versículo 10, pulando. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Por maior que seja a perseguição, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, existe uma condenação para aqueles que te perseguem. Eu vou falar uma coisa para vocês, usando a Bíblia. Ai daqueles que tocam em você. Eles vão pagar um alto preço, eles nem imaginam, mas vocês que têm o entendimento disso, ora pedindo graça e misericórdia a Deus, porque não é fácil, não é fácil. Olha o apóstolo Paulo, isso é Bíblia, o apóstolo Paulo perseguiu o povo de Deus, o apóstolo Paulo matou os filhos de Deus. Aí Deus olha para Ananias e diz, eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo passou a vida inteira dizendo que ele era um grande pecador por ter perseguido o povo de Deus, e Deus permitiu que ele passasse as mesmas aflições. Ele teve que pagar cada centavo, conforme Cristo Jesus ensinou nas parábolas, por ter tocado aonde não deveria tocar. Você tem a imensa noção de quem você é diante de Deus? Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, irmãos. Você é filho de Deus. Você tem liberdade para entrar no céu. Você tem a autoridade. Se existir uma necessidade de clamar a Deus e pedir a Deus que mande anjo, Ele vai mandar anjo. Você tem a autoridade de olhar para um irmão que não é batizado no Espírito Santo, colocar a mão na cabeça dele e dizer, receba, e ele recebe. Você tem a autoridade, igreja, de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Aí Paulo, ele diz para a igreja lá em Éfeso, dizendo, bendito Deus e Pai, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, em outros lugares, Paulo diz que nós temos entrada a essa graça. Trocando em miúdos, você entra no céu a hora que você quiser. Você fala com Deus, não precisa esperar um ano, todos os dias, o momento, aonde você estiver, porque você tem a entrada a essa graça.
Não viva, irmãos, não viva. Não viva como aquela mulher, Ciro Finícia, que saiu gritando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, olha, não é lícito dar pão dos filhos, deitar aos cachorrinhos. Ela disse: mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Não viva de migalhas, viva do pão da mesa do Senhor. Não é pecado pedir oração, não é pecado, pelo contrário, precisamos orar uns pelos outros, mas o errado é eu viver clamando para que os irmãos vá na minha casa, campanha após campanha, e eu não tenho uma mudança de atitude. Eu não sou daqueles que também ora, eu também não jejuo, eu também não busco. É fácil ser carregado pelos outros, mas Cristo quer que você carregue as suas queixas diante dele. Não tem problema nós orarmos uns pelos outros, não tem problema nenhum, mas nós temos problema se eu também não oro nem por mim mesmo, porque eu tenho liberdade para ir fazer isso. E eu até incentivo, irmãos, e até digo, que como lei no Senhor, que orem uns pelos outros, mas que orem uns pelos outros. Eu vou pedir para você orar por mim, mas eu também preciso orar. Eu vou pedir para você fazer a obra lá em casa, mas eu também preciso fazer a obra na sua casa, porque somos irmãos e temos liberdade, a mesma liberdade. Aí quanto a isso, não existe pastor, não existe presbítero, não existe diácono, não existe cooperador. Todos nós temos liberdade de entrar diante de Deus. Então viva o novo. Seja feliz em Cristo Jesus. Desfrute, irmãos, desfrute dos bens que é preparado para você. Não faça como tem um filho pródigo e tem um filho mais velho. O filho pródigo sabia que tinha direito, porém esbanjou da maneira errada. Tem pessoas que recebem, esbanja as coisas espirituais da maneira errada. Quer exigir de Deus coisas aqui na terra, sendo que nosso direito é lá no céu. Jesus, eu sou teu servo, eu sou pregador da tua palavra, e eu não posso, Senhor, viver um carrinho de ano 2000, 98, eu preciso mostrar que o Senhor é na minha vida. Não, a herança é lá no céu, juntar tesouro lá no céu, não podemos trocar. O filho pródigo fez isso, o pai tinha que morrer para ele tomar posse da herança. Então tem um tempo correto para receber a herança eterna. Nós começamos a desfrutar aqui, com o Espírito Santo, com as coisas espirituais, viver em novidade de vida, para que lá no céu nós venhamos viver a plenitude. Aí tem o outro extremo, o filho vivia com o pai e não sabia que tinha os mesmos direitos de desfrutar tudo que estava ali. Ainda o pai em vida poderia desfrutar de tudo. Ainda critica: pai, eu estou com o Senhor nunca me deu um cordeiro para me matar. Filho, não saber que você tem esses direitos. Às vezes nós vemos irmãos sendo usados por Deus, irmão sendo abençoado, irmão alcançando vitória, casamentos felizes, lares felizes, família felizes, e falamos: Senhor, e eu? Aí quando você olha, para 5 minutos para conversar com o irmão colocou a fé em ação e orou, teve uma vida de oração, uma vida de fidelidade com Deus. Faça você valer, você está na casa do Pai, você tem direito de desfrutar das liberdades, porque o Pai abriu o céu para você. Ore você, busque você, porque você tem liberdade de ser abençoado. Que Cristo Jesus os abençoe e vos enche de paz. Você é feliz, você é abençoado, porque Cristo está em você. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Pois nós, ó Pai, fizemos uma escolha, e a escolha que fizemos usando o nosso livre-arbítrio, Senhor, foi quando ouvimos a Tua palavra e entendemos que o Teu amor é imenso, ó Pai.
neste momento decidimos em te aceitar e te aceitamos e hoje estamos aqui. Porém, ó Pai, muitos de nós estamos passando por processos difíceis e precisamos de ajuda, Pai. Dai-nos ajuda, dai-nos ajuda, dai-nos ajuda, Senhor. Mas acima de tudo, dai-nos o entendimento, Senhor, que precisamos ter para este momento de dificuldade, para entendermos que nós somos filhos, estamos acima da luta, estamos acima das tribulações, estamos acima da dificuldade, porque Cristo assim o fez, nos resgatando de toda maldição, de todo pecado e nos trazendo para a luz, e nós estamos na luz. Pai, por isso eu rogo e te peço, em nome de Jesus Cristo, abençoa esta irmã, este irmão que aqui está, que ele possa ter esse entendimento, ó Pai, para que o seu coração descanse na graça, no amor e na fidelidade do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor.